Oi, turminha! Voltei agora com o vídeo dos exercícios, para que a gente possa conferir cada resposta. Eu peço muito que vocês prestem bastante atenção, que vocês, caso erraram alguma, que vocês corrijam aí no caderninho de vocês. E lembrando também um detalhe, às vezes, é lógico, vocês responderam com as palavras de vocês. A resposta não tem que estar exatamente igual como aparece aqui. O que importa? Vocês têm que observar se o que vocês responderam com as palavras de vocês está querendo dizer a mesma coisa de como apareceu aqui, tá bom? Outra coisa, vocês viram que o primeiro vídeo foi só a leitura do texto, para que nós pudéssemos relembrar detalhes da história, porque agora, começando a correção, como já faz dias que eu havia mandado essa atividade, é importantíssimo que a gente faça novamente uma leitura, para que tudo volte à nossa memória e fique mais tranquilo para entender as questões, para relembrar fatos importantes. Bom, gente, outra coisa, quando nós trabalhamos interpretação de texto, é muito importante na hora das questões que vocês saibam identificar o que é apenas uma afirmação, o que é a pergunta. Às vezes eu percebo que alunos respondem em lugares que não é para responder. Não foi feita uma pergunta e o aluno está ali achando que tem que responder algo. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Olha, por exemplo, a questão número 1. O que vem escrito no item, no número 1, não tem o que responder aqui. Aqui são feitas afirmações para que depois se passe as perguntas. Então, leiam comigo. Número 1. O texto que você leu é o trecho de uma narrativa. Tá vendo que isso aqui é uma afirmação? Não é uma pergunta. Tem aluno que já pega aqui e responde, sim, é o trecho de uma narrativa. Não é para responder nada, porque não está perguntando, ele está afirmando. O texto é o trecho de uma narrativa. Tá vendo? Vou continuar. Nela, a personagem Pilar conta fatos, fala de seus sentimentos, desejos, e dá opiniões sobre o que viveu ou sobre o que vive ou presencia e sobre as pessoas com quem convive. Então, aqui não tem que responder nada. Não foram feitas perguntas, foram feitas afirmações. Isso realmente aconteceu nesse trecho que nós lemos. A Pilar contou fatos, ela falou dos seus sentimentos, dos seus desejos, ela dá opiniões sobre o que ela vive, sobre as pessoas com quem ela convive, ponto final. Isso é verdade. Não tenho que responder se sim ou não. Onde que eu vou responder? Agora, aqui, olha, eu tenho 3 perguntas. Letras A, B e C. Então, na letra A, o trecho está escrito em primeira pessoa. Isso é uma afirmação, ele não está perguntando. O trecho está escrito em primeira pessoa? Não é uma pergunta. Ele está falando, o trecho está escrito em primeira pessoa. A pergunta é essa, por que foi feita essa escolha? Por que esse texto, que essa história, por que o narrador escolheu, ele quis escrever em primeira pessoa? Se alguém não se lembrava o que é um texto ser escrito em primeira pessoa, ter um narrador em primeira pessoa, aqui nesse quadradinho rosa trazia essa informação. Olha só, uma história pode ser narrada em primeira pessoa. O que é isso? O narrador é personagem e conta os fatos que vive ou que observa. Tá vendo? Existem histórias que são narradas em terceira pessoa. Como que é em terceira pessoa? É quando o narrador não participa da história e limita-se a contar os fatos que observa.
Então, no caso da historinha da Pilar, é esse primeiro caso aqui. É narrado em primeira pessoa, porque nós temos um narrador personagem, né? Tudo aquilo que é contado é vivido pelo próprio personagem. E voltando, por que foi feita essa escolha, então, de se narrar a história em primeira pessoa? Olha a resposta aqui em rosa. Para mostrar ao leitor que a história é contada pela pessoa que a vivencia. Tá bom? Então, se vocês responderam, não exatamente com essas palavras, mas querendo dizer isso, né? Então, por que o trecho está escrito em primeira pessoa? Por que foi feita essa escolha? Para o leitor perceber que tudo que acontece é vivido pelo próprio personagem. Tá vendo? Eu disse com outras palavras e é a mesma coisa. Letra B. O narrador participa da história ou conta a história de alguém? Olha só, gente. Aqui falou que é em primeira pessoa. Aí a gente, se não lembra, era para ter olhado aqui do lado. Aqui do lado fala que primeira pessoa, o narrador, é personagem e conta os fatos que vive. Olha só, aqui a gente tem a resposta. Então, o narrador participa da história ou conta a história de alguém? Bom, se é em primeira pessoa, olha só, o narrador participa da história. Tá bom? E ele pede para explicar. Vamos explicar a resposta? Aqui a explicação. Pilar é narradora e personagem ao mesmo tempo, pois relata os fatos que acontecem em sua vida. Ou seja, a Pilar conta o que acontece com ela. Tá vendo? Se a gente prestar atenção, a letra A já ajuda a responder a letra B. Vocês têm que aprender, né, agora, do sexto ano em diante, a ficar muito atentos a cada detalhe das questões. Não entendeu? Volta e leia de novo. Percebam onde está a afirmação, onde está a pergunta. Tudo bem? E para terminar o exercício número 1, veja a letra C. Se a história fosse contada por Breno, né, que é o amigo da Pilar, ocorreriam modificações na narrativa? Será que ia mudar algo se fosse o Breno contando? Então, ele continua a questão. Se sim, considerando o que sabemos até agora desta leitura, qual seria a mais significativa, né? Qual seria a modificação mais significativa? Aí pensem assim, né, pessoal? É claro, se mudar o narrador, por exemplo, se eu e você participamos de algo, né? Acontece algo comigo e com você que está aí me ouvindo. Eu contando é uma coisa, você contando é outra. Porque mesmo que algo tenha acontecido com nós dois, há coisas que para mim eu vejo de uma forma, que para você, você vê de outra. Há coisas que para mim, eu vou dar a maior importância e você talvez não. Então, quando muda o narrador, sim, vão acontecer modificações, tá bom? Então, vamos ver aqui a resposta. Aqui diz assim: espera-se que os alunos percebam que no papel de narrador, isso aqui vocês não precisam copiar, é porque isso aqui é o livro do professor, tá bom? Vocês não vão copiar isso aqui, olha, espera-se que os alunos percebam que no papel de narrador, não, vocês iam pôr assim. Vou ler de novo a pergunta. Se a história fosse contada por Breno, ocorreriam modificações na narrativa? Nossa, tô gaguejando, hein, pessoal? Nós vamos responder assim. Sim, pois se Breno narrasse os acontecimentos, né, tudo seria visto pelo ponto de vista dele, expressando os sentimentos que ele sente e os que ele observa em Pilar, ou que a menina lhe conta. Tá vendo? Então, voltando,
Haveria modificações? Sim, pois os acontecimentos que o Breno narraria iriam expressar o ponto de vista, os sentimentos dele. E ele ia contar também o que ele percebia na Pilar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Principalmente quando eu dei esse exemplo. Imagine você e eu, a professora Cris, participando de uma história. Eu contando seria de uma forma, você contando seria de outra, porque os nossos sentimentos são diferentes, as nossas percepções dos fatos são diferentes, tá bom? Então, tá aí, questão número 1, corrigida. Agora, número 2. Há também a presença de um conflito. O que é um conflito? Conflito é quando ocorre algum problema. É quando surge algo que fala, nossa, agora tem um problema aqui, como que nós vamos resolver isso? Tá bom? Então, nesse trecho, há a presença de um conflito que será desenvolvido na narrativa. Qual é esse conflito? O que apareceu lá na história que depois a gente percebeu que isso, né, se a gente continuasse lendo, se tivesse os próximos capítulos do livro, em cima do que a história ia trabalhar? Qual é esse problema a ser resolvido? Olha só qual é o conflito. É o desaparecimento do pai de Pilar. A menina procura ansiosamente por informações sobre seu pai e o paradeiro dele. Não foi? Vocês viram bem na história, nos 2 primeiros capítulos. A Pilar é vista como uma menina esquisita pelos seus colegas. Ela não foi convidada para o aniversário de uma das amigas da escola, né? Ela e o Breno foram procurar descobrir o motivo, seguiram a amiga, foram até o salão lá em que ela foi se arrumar para o aniversário, e lá, ouvindo a conversa dessa menina com a mãe dela, a menina, né, disse que a Pilar era esquisita porque ela não tinha pai. E nesse momento a Pilar se descontrolou e falou, não, eu tenho pai sim, mas o pai dela está sumido. Então ela e o Breno resolvem, né, procurar por esse pai. Foi no momento em que o gatinho dela apareceu, né, com aquele pedaço de papel em que tinha uma foto e algumas informações ali. Então, eles vão passar a investigar o sumiço do pai de Pilar, tá bom? Esse é o conflito, esse é o problema que surgiu. Exercício 3. Pilar expressa seus sentimentos e diz que se sente diferente dos colegas. Vocês perceberam por quê, né? Por que ela se sentia diferente dos colegas? Mas aqui não é para responder, é só uma afirmação. Em vários momentos da narrativa, outras vozes dão opinião sobre ela. Aí alguém às vezes fala, nossa, o que é isso, outras vozes? Que estranho, professora. Olha aqui novamente nesse quadro rosa, vai falar sobre voz. Em um texto literário narrativo, chamamos de voz a presença de um narrador que conta a história e que pode dar espaço a outras vozes de outros personagens, por exemplo. Então, por exemplo, nesse textinho, nós temos a voz do narrador, e esse narrador é a própria Pilar, porque ela é um narrador personagem. Quem conta a história é a Pilar, só que há momentos em que nós vemos aí outras vozes aparecendo. O narrador deixou o Breno falar, então é uma outra voz. A Susana e a mãe dela, né, que são as outras personagens que apareceram aí na história. Então, a voz foi dada em alguns momentos para outros personagens. E como nós percebemos isso? Pelo uso dos travessões, né, que indica quando os personagens estão conversando. Agora, nós vamos ver o que é para fazer.
Novamente, o exercício 3 tem letras A, B, C, D e E. Primeiro, então, letra A. Leia no quadro a seguir o modo como Pilar se vê e como é vista por outros personagens. Depois, no caderno, escreva os motivos que são apresentados no trecho para justificar o ponto de vista de cada um. Então, nós temos aqui 3 colunas. A terceira coluna é onde vocês teriam que ter colocado a resposta, tá bom? Então, vamos lá. A personagem Pilar, como ela se vê? Olha como a Pilar se enxerga. Ela sente-se diferente das outras meninas. E agora vamos responder por quê? Por que a Pilar sente-se diferente das outras meninas? A resposta está aqui embaixo, olha, acompanhe essa flechinha, porque é uma resposta um pouquinho maior, não coube no quadrinho. Então, ela se sente diferente das outras meninas porque ela tem a mochila toda rabiscada, os tênis vivem cheios de lama, o cabelo está sempre um pouco arrepiado. Isso está lá no início, no comecinho daquele primeiro capítulo, tá bom? Ela fala, é porque eu sou desse jeito que todo mundo me vê diferente, por isso então que eu sou diferente das outras meninas, tá joia? Agora, a Susana e a mãe, né? E a Susana é aquela amiguinha que não convidou a Pilar para o aniversário, e a mãe da Susana. Como elas veem a Pilar? Qual que é o ponto de vista delas? Elas acham a Pilar esquisita. E por quê? Porque Pilar não tem pai. Lembra naquele momento que elas entram no salão, que a Pilar e o Breno vão até o salão e eles escutam a Susana e a mãe conversando? E a explicação que elas dão é essa aqui, que a Pilar é esquisita porque ela não tem pai, tá bom? E o Breno, olha como ele vê a Pilar. Lá no comecinho do texto ele falou isso para Pilar. Ele fala que ela é diferente das outras meninas, só que ele disse assim, é a esquisita mais legal que ele conhece. Esse é o jeito que o Breno vê a Pilar. E por que, então, que ele falou isso para ela? Qual foi a justificativa? Aí ele falou, olha, as outras meninas são todas iguais e sem graça. Lembra que para agradar a Pilar ele disse isso para ela? Então, está aqui a resposta da letra A. A letra B. Os motivos apresentados por todos os personagens justificam Pilar ser vista como uma menina esquisita? Por quê? Então, isso aqui, gente, está aqui do lado. E olha o que está escrito, é uma resposta pessoal. Aqui eu não posso ficar julgando a resposta de vocês. Cada um tem uma maneira de pensar. Então, isso aqui, ó, que eles disseram na letra A, o fato da Pilar ser esquisita para Susana e para a mãe dela, porque ela não tem pai, né? Isso aqui, vocês acham que isso é justificativa para alguém ser considerado esquisito? O fato de alguém não ter pai, por exemplo, como julgou a Susana e a mãe dela, é motivo para alguém ser esquisito? Então, vocês vão falar sim ou não, e por quê? Eu, Cristiane, qual seria a minha resposta? Para mim, seria que não, mas vocês não têm que concordar comigo, tá bom? Eu respeito a opinião de cada um. Eu acho que uma pessoa, pelo simples fato dela não ter um pai ou dela não ter uma mãe, pelo fato dela morar com avós, por exemplo, morar com tios, às vezes tem pessoa que mora em abrigos. Isso não é algo que me faz considerar a pessoa esquisita. Para mim, o que faz eu achar uma pessoa esquisita são outros motivos, e não esse, né, dela não ter pai, ou dela, pelo fato dela usar um tênis com lama, da mochila dela ser rabiscada, dela estar sempre com o cabelo arrepiado. Isso para mim não é motivo para que eu julgue a pessoa ser esquisita, entendeu? Mas, como eu disse, essa resposta é pessoal,
tá? Quem quiser ler aqui, olha o que diz. Comumente, a resposta pessoal. Comente que esquisito, isso aqui é para que eu comentasse com vocês. Tem, de um lado, o sentido de que não é igual, é diferente. E, por outro, também tem o sentido de raro, de exótico, de algo que é fora do normal. Sendo assim, os motivos não justificam Pilar ser considerada esquisita. Isso aqui não é fora do normal alguém não ter pai. Muitas pessoas não têm pai. E nem por isso as pessoas são esquisitas. Muitas pessoas têm o cabelo arrepiado e nem por isso elas são esquisitas, né? Muitas pessoas andam com os tênis sujos de lama e nem por isso elas são esquisitas, ok? Mas se alguém acha isso esquisito, eu não vou julgar. A resposta é pessoal. C. Em sua opinião, por que o fato de não ter pai é um motivo para Susana e a mãe dela considerarem Pilar esquisita? Explique sua resposta. Por que então para a mãe da Pilar e para a mãe da Pilar não, para a mãe da Susana e para Susana, por que isso é um motivo para elas acharem a menina esquisita? Também é uma resposta pessoal, né? E aqui pede para explicar. Olha aqui a 3, aqui do ladinho, olha, letra C. Espera-se que vocês imaginem, olha só, que os alunos infiram que, para Susana e a mãe dela, o fato de Pilar não ter pai altera seu comportamento, tornando-a esquisita. Também é possível inferir quer dizer a gente deduzir, a gente imaginar. Então, também é possível a gente imaginar que elas pensam isso, né? Porque para ser normal, Pilar precisaria ter um pai. Tem pessoas que acham que para uma pessoa, por exemplo, no caso aqui do texto, a Susana, ela é esquisita porque ela não tem pai, né? O pai dela não ajudou na criação, então ela tem uns comportamentos. Se ela tivesse pai, talvez ela não seria desse jeito. Então, nesse caso, as personagens Susana e a mãe dela, elas, no ponto de vista delas, para uma família ser normal, para elas falarem isso, leva a gente a pensar que para uma família ser normal, é só aquela família que tem pai, mãe, filho e filhos, cachorro, gato, animalzinho de estimação. E não, existem famílias que não são formadas por pai e mãe e animaizinhos de estimação. Estou brincando aqui com os animais, tá? A gente sabe, existem famílias que são formadas por tios que criam os sobrinhos, por avós que criam seus netos. Só que nesse caso eu falo sob o meu ponto de vista. A mãe da Susana e a Susana têm um ponto de vista um pouco preconceituoso de achar que família normal é família formada por pai, mãe e filhos, tá bom? Então, volta lá. Em sua opinião, o fato de não ter pai é um motivo para Susana e a mãe dela considerarem a Pilar esquisita? Eu, Cristiane, minha opinião pessoal, eu responderia que não. Isso não é motivo para julgarem ela esquisita. Porque existem diferentes tipos de família e nem toda família tem que ser necessariamente formada por pai, mãe e filho. Às vezes, né, alguém faleceu, perdeu alguém, a mãe, o pai, perdeu um avô e por isso a pessoa vai ser esquisita, tá bom? Mas, novamente, é uma resposta pessoal. Letra D. O que a afirmação da mãe de Susana pode revelar sobre esse modo de pensar? Para a mãe da Susana achar a Pilar esquisita, o que isso está revelando sobre ela? Né? Olha aqui uma resposta. Pode revelar falta de empatia com outras pessoas, desrespeito, discriminação, pode estar revelando uma visão preconceituosa, não é?
que é aquele tipo de pessoa que fala, ah, não, para mim, para ser normal tem que ser assim. Se não for, não é. Então, é uma visão preconceituosa da mãe da Susana. É uma visão de quem discrimina. Quem não tem aquilo que ela acha que é correto, do jeito que ela acha que é correto, então ela tem um certo preconceito. Tá joia? E a letra E. E você, como vê Pilar? Explique sua resposta no caderno. Aí vai lá, né? Aqui, ó. Como que você vê a Pilar? A Susana e a mãe, acho que ela é esquisita. O Breno, acho que ela é diferente das outras meninas, mas é a esquisita mais legal que ele conhece. E do que vocês leram desses 2 capítulos? Como você vê a Pilar? Tem gente que talvez vai responder assim, ó, eu vejo ela como uma menina normal, que não tem nada de errado com o fato dela não ter pai. Acho também, eu, por exemplo, achei ela uma menina super, como que eu diria assim, super autêntica, sabe? Ela tem o jeitinho dela de ser, uma menina muito inteligente, né? Foi a maneira que eu vi a Pilar. Então aí é com vocês, como vocês enxergaram a Pilar. 4. Pilar deseja encontrar seu pai e ter uma família normal, entre aspas, tá bem? Tá vendo? Uma família normal. Releia o fragmento a seguir. Ai, Breno, por que não posso ter uma família normal? Acho que nenhuma família é exatamente como a gente gostaria, Pilar. Você que tem sorte de ter pai, irmão e tudo. Letra A. Diante dessas falas, qual é a visão de Pilar sobre ter uma família normal? Então, o que a gente percebeu? Que para a Pilar, para a garota, né? Ter uma família normal é ter pai, mãe, irmãos. A Pilar também acha, né? Não é só a mãe da Susana e a Susana. A Pilar também acha que família normal é com pai, mãe e irmãos. Se fosse assim, gente, eu, professora Cristiane, não teria uma família normal. Eu, por exemplo, não tenho irmãos, né? Isso, pelo fato de eu não ter irmãos, a minha família não é normal. Eu já penso diferente da Pilar. Eu acho que a minha família é super normal. Letra B. Você concorda com a afirmação de Breno sobre o fato de nenhuma família ser exatamente como a gente gostaria que fosse? Por quê? Aqui também eu não posso dar palpite. Vocês concordam com o que o Breno disse? Né? Às vezes a gente gostaria que a nossa família fosse de um jeito e ela não é. Às vezes a gente gostaria que, quem tem irmão, né? Que meu irmão não brigasse tanto comigo, mas ele briga, um exemplo. Tá bom? Então aqui é com vocês. Gente, estamos quase terminando, tá vendo como é longa a explicação? É uma aula igualzinha se eu estivesse na classe corrigindo com vocês, hein? Então, por favor, aproveitem. Agora, veja novamente o recorte da notícia que Pilar encontrou reproduzido no trecho lido. Lá no momento dos capítulos, tinha essa imagem lá no finalzinho, né? Do lado. Então, estava aqui o gato comeu, rasgou, só sobrou isso aqui. Uma foto que a Pilar chegou à conclusão que é a foto do pai dela, e estava escrito, pesquisador que vive há 10 anos e descobre grupo no Amazonas, publica livro com sua pesquisa, relatos de ritual nunca observado por pesquisador, na lua cheia se reúnem, não dá para ler tudo, né, porque foi rasgado. Aí vem. Pilar relaciona a notícia a uma possível identificação de seu pai. Qual é a função dessa imagem na história? Essa imagem, qual é a função dela na história? A resposta está aqui em cima, olha. A função é fornecer, vocês vão começar aqui, ó, fornecer ao leitor informações sobre o pai da menina para melhor compreensão da história. É também um impulso que a leva a embarcar com Breno na rede mágica para o Amazonas, o que justifica o porquê da escolha desse local, tá bom? Então, essa imagem aqui
esse recorte da notícia, ele apareceu lá do lado do texto para fornecer ao leitor informações sobre o pai da menina, tá bom? Para melhor compreensão da história. Essa é a função dessa imagem. Qual é a função dessa imagem na história? Tá bom? As imagens sempre nos ajudam a compreender melhor o texto escrito, né? Geralmente, na grande maioria das vezes, quando aparece uma imagem junto de um texto, é para isso, para ajudar a compreender melhor. As 6 e as 7, que nós terminamos aqui, né, a aula de hoje, também são questões pessoais. Vou só ler com vocês. Pilar considera-se diferente das pessoas com quem ela convive. Todos nós, no entanto, somos seres únicos, diferentes uns dos outros. Para você, quais são os aspectos que diferenciam as pessoas umas das outras? E quais aspectos tornam as pessoas semelhantes? Aí é com vocês, meus amores. O que tem que faz com que as pessoas sejam diferentes umas das outras? Eu, por exemplo, eu diria que o que torna uma pessoa diferente uma da outra, por exemplo, seria a criação que a pessoa recebe, o meio em que ela vive, a cultura que ela vive, não é? Às vezes uma pessoa é diferente de mim, isso é um exemplo, são tantas as possibilidades, pela criação que ela teve. Às vezes até as pessoas têm a mesma criação e são diferentes. Quantos irmãos recebem a mesma criação e um não é diferente do outro? Então, o que faz eles serem diferentes? A personalidade. Cada um tem uma personalidade própria, tá bom? E por outro lado, pense, quais aspectos tornam as pessoas semelhantes? Aí também, olha, eu falei uma coisa da criação, mas entra aqui também. Tem pessoas que têm personalidades diferentes, no caso de irmãos, por exemplo, só que como eles receberam a mesma criação, algumas coisas eles vão pensar semelhantes, eles vão ter uma visão parecida, né? O ensinamento que eles receberam. Então, por exemplo, algo a respeito de como tratar pessoas mais velhas. Tem pessoas que vão falar assim, nossa, elas têm que ser tratadas com respeito. Essa foi o ensinamento que eu recebi dos meus pais. E o irmão vai falar, eu também concordo com você, eu acho. Então, são aspectos que tornam as pessoas semelhantes, tá bom? Um exemplo basiquinho aí, vocês podem pensar em várias outras coisas. E 7, você acha que as pessoas precisariam ser todas iguais e pensar do mesmo modo para serem respeitadas e viverem em paz e harmonia? Justifique seu ponto de vista. E aí, o que vocês acham? Todo mundo deveria ser igualzinho, pensar do mesmo jeito para ser respeitada? Vocês acham que é preciso isso? Se sim ou se não, era só explicar o porquê. Então, pessoal, olha, a gente se estivesse na escola, vocês iam ficar comigo 2 aulas. 2 aulas de 50 minutos, olha só. Só essa aula de correção durou praticamente aqui, ó, 34 minutos, tá bom? Mais uns minutinhos lá da leitura do texto. Então, foi uma aula completinha. Meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até